Então, eu comecei atrás do balcão, com 13 anos. Depois fui ser telefonista, fui para o chão de fábrica, trabalhei na produção, aí fui indo setor por setor. Né? Não é porque eu era filha do dono que eu já ia começar lá sendo a chefona. Comecei mesmo do zero, ganhando meio salário mínimo, depois um salário mínimo, um salário e meio. Esse episódio é um oferecimento de Grupo V3 e EMEG, em parceria com Hub Fucap e Fervo Digital. Está começando mais um episódio de O Gestor, o seu podcast quando o assunto é gestão prática. Nós trazemos aqui os melhores gestores capixabas e nacionais para uma conversa aprofundada sobre as melhores práticas de gestão para que você consiga traduzi-las para o seu negócio e, consequentemente, destravar todo o potencial de crescimento da sua empresa. Meu nome é Bruno Rigamonte. Eu sou Gabriel Feitosa, um entusiasta das boas práticas de gestão, e hoje a gente está recebendo a gestora Celine Lievori, ela que é fundadora e CEO da Royal Drop. Celina, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Seja bem-vinda ao Gestor. Obrigada, eu que agradeço o convite. Conta um pouquinho para a gente sobre a Royal Drop, que está indo aí para 4 anos de mercado, né? 3 anos de mercado. Como que surgiu a ideia, um pouco do business? Sim, a Royal Drop foi um sonho, né, que nasceu no coração de Deus, e através de um sonho eu tornei realidade. Eu tenho 25 anos no mercado de cosmético, já trabalhei com grandes marcas nacionais e multinacionais. Comecei minha carreira de cosméticos na Nivea, né, que é uma empresa alemã muito rigorosa. Entendi que sem qualidade, sem muita pesquisa, a empresa não tem continuidade. Aprendi isso na Nivea, sem dúvida alguma. Conheci os laboratórios deles na Alemanha e na França. Percebia que eles faziam pesquisa de tudo e por muito tempo. E aí, essa foi a minha escola para quando a gente decidiu fazer a Royal Drop virar realidade, é que a gente não iria para o mercado vender os produtos sem ter absoluta certeza que o produto traria performance. Então, nós ficamos os 2 primeiros anos, que foram os anos da pandemia, 2020 e 2021, só fazendo pesquisa dentro do nosso laboratório. Nós montamos um laboratório. Na verdade, esse laboratório era da minha sócia, né, em Vitória. Ela trouxe o laboratório para Vila Velha, na nossa sede, na sede da minha empresa. Eu tenho uma empresa de consultoria e vendas, que é a ALR. Ela trouxe esse laboratório lá para Vila Velha e a gente, então, começou as pesquisas nos nossos laboratórios. A gente fez uma fórmula incrível, incrível mesmo. Tem 74 ativos, o nosso tônico, que é o nosso carro-chefe. É um mix muito enxuto, são 4 itens, mas o carro-chefe é o tônico capilar. Então, a gente colocou 74 ativos naturais e nanotecnológicos nessa fórmula. Eu fui atrás de uma matéria-prima que eu já tinha trabalhado uma vez com ela em uma indústria que eu já representei no passado, uma matéria-prima muito rara, muito difícil, a gente não encontrou ela no Brasil. Eu fui atrás dessa matéria-prima, tivemos quase 1 ano para conseguir trazer para o Brasil, porque a gente não conseguia importar, a gente tinha que descontaminar essa matéria-prima, a gente tinha que tratar, né? Então, a gente trouxe essa matéria-prima para o Brasil, colocamos no produto, então também fez parte dos testes, porque a gente testou 1 ano sem essa matéria-prima, e depois mais 1 ano com essa matéria-prima, e ela fez muita diferença mesmo. Tanto é que nós patenteamos a marca e esse blend, né, que a gente juntou essas 3 matérias-primas, que é o xarope da Coca-Cola, e patenteamos. E realmente, depois que a gente passou a utilizá-la, o cabelo crescia 7 vezes mais em termos de centímetro, né, do que sem ela. E ficamos esses 2 anos fazendo os testes no nosso laboratório. Depois mandamos para os laboratórios regulados da Anvisa, em São Paulo, onde a gente obteve as lâminas mais apuradas, né, porque eles tinham tricoscópios mais apurados, né, que é o Tricoscan, que ele realmente consegue medir tamanho, densidade do fio, quantidade de novos fios por folículo. Então, tudo isso a gente fez nesse laboratório de São Paulo. E aí, unindo as nossas pesquisas com os nossos voluntários e as pesquisas de São Paulo, a gente teve segurança
para ir para o mercado e lançar o produto. É interessante que na sua fala houve realmente muita preparação antes de ir ao mercado, mas eu entendo que esse propósito do que a marca está entregando hoje, de ser um ponto de diferenciação muito claro em relação a outras empresas que já existem no mercado, isso já vem de experiências suas ao longo desses 25 anos que você comentou, né? O que você identificou, né, nos produtos existentes no mercado, nas empresas existentes no mercado, que fez com que você pudesse olhar, obviamente, em conjunto com o seu time, que essa inserção desse produto seria realmente um diferencial competitivo e, consequentemente, ia ser para as pessoas que utilizam também uma marca de mudança na própria vida a partir ali de algo que trabalha muito a autoestima da pessoa. Sim. Hoje é difícil você ver uma empresa de cosmético, de dermocosmético, que trabalhe só um tônico capilar. Isso é sempre um complemento de linha, né? Então, a gente tem grandes players aí no mercado que tem, sim, produtos eficazes, mas que é um complemento de linha. O nosso não, é o nosso produto, é este produto que é a nossa empresa. E no mercado existem medicamentos para queda capilar, para alopecia, né? Então, são medicamentos já prescritos por médicos, é o minoxidil, finasterida. Então, esses medicamentos, como todos os medicamentos, eles têm efeito colateral. E alguns efeitos colaterais não muito desejados pelos homens, principalmente, né? O finasterida, ele tem algum tipo de ação na virilidade, né, masculina. O minoxidil é um vasodilatador. Então, assim, não tem problema nenhum usar, é tranquilo, mas a gente vê que tem muitas pessoas, a gente conversou com muitos homens, a gente fez muita pesquisa de campo, e a gente percebeu que os homens, eles têm até um tabu. Às vezes nem causa tanto esse efeito, ou é num percentual pequeno de homens, mas só deles acharem que tem esse efeito, eles já não querem usar. Então tem o efeito psicológico também. Sim. Né? E aí, só que a maior tristeza de um homem, assim, também em pesquisa, primeiro é a impotência e segundo é a calvície. Então, é um problema muito sério. E na mulher nem se fala, porque uma mulher sem cabelo, ela deprime total. No homem é um pouco mais aceitável, mas a mulher, ela fica em casa, assim. E a mulher não vai usar uma peruca, é muito complicado, sabe? Celina, eu até vendo os vídeos, né, conhecendo um pouquinho mais sobre a marca, inicialmente eu até achei que o ponto focal fosse a calvície para mulheres, né? Mas como é que foi o start disso? Vocês focaram num nicho ou já desenvolveram um produto que atenderia aos dois públicos? E qual que é a diferença entre eles? O produto é o mesmo? Como que funciona isso? O que acontece? A gente, como eu te falei, eu sou muito focada em pesquisa, né? Pelo meu histórico profissional de todos esses anos, eu sempre percebia que as empresas que tinham mais sucesso eram as que testavam antes. E as que tinham menos sucesso é que lançava de qualquer jeito, ou lançava rapidamente e testava com o próprio lançamento. Então, a gente não podia errar muito, porque a verba era super limitada, né? O meu orçamento era super restrito, então eu tinha que acertar o máximo possível. E aí a gente fazia pesquisa com os nossos voluntários. E aí a gente percebia que a mulher ia lá porque o cabelo estava caindo, uma queda simples, um eflúvio telógeno, ela ia lá porque ela queria que o cabelo parasse de cair. A gente tinha voluntários que estavam fazendo reposição hormonal, então o cabelo caía por conta da reposição hormonal. Com o Covid, um dos efeitos colaterais pós-Covid foi a queda capilar, porque a Covid é uma inflamação e como uma doença inflamatória, como consequência, pode ter a queda capilar. E os homens iam também por hormônio, né? Os atletas, esses homens de academia, que tomam suplemento, que tomam bomba mesmo, então, muita testosterona, eles tinham queda capilar. A gente tinha voluntários que eram meia-idade, que tinham a alopecia androgenética por genética mesmo, o pai era calvo, o avô era calvo e ele estava calvo. Então, a gente testou todo mundo e dava resultado para todo mundo. Dava resultado para a mulher com eflúvio telógeno, isso era muito rápido. 15 dias começava a usar o tônico e parava de cair.
A mulher que tinha uma certa alopécia começava a usar e começava a vir novos fios. Então, elas chegavam lá, nossa, eu tô cheio de fiozinho novo. E a gente fotografava todas as etapas. E os homens a mesma coisa. E a gente tinha muito relato, e a gente achou isso interessante, os homens iam e falavam assim, eu não tô vendo resultado, eu não tô vendo resultado. Aí passava 3 semanas, 1 mês, eles voltavam lá, fui cortar o cabelo e meu barbeiro perguntou, o que você está fazendo, que você está cheio de cabelo novo? Então, a gente percebia que ele não se enxergava com mais cabelo, até porque ele já tinha uma barreira ali, né? Ah, não vai nascer mesmo? Comigo não tem jeito. Mas quando o barbeiro falava, ele se animava. Aí ele, eu quero continuar. Porque o meu barbeiro falou para eu continuar com esse tratamento. Comigo aconteceu o contrário. Eu fui cortar o cabelo, o meu barbeiro perguntou, o que tá acontecendo com você? Cadê seu cabelo? Vamos lá, seus problemas estão resolvidos. Mas eu acho interessante que quando, obviamente, a gente cria um negócio, ou a gente identifica um potencial de inserção no mercado com algo diferente, ou a gente acaba inserindo um determinado produto ou serviço que já está validado, talvez num novo mercado a gente consegue abraçar esse mercado. Eu entendo que se a gente for analisar o mercado de cosméticos, e aí falando especificamente de dermocosmético, é um mercado bilionário a nível mundial. Sim. E aí o que eu queria entender um pouco dessa perspectiva, como que você tem enxergado, obviamente vocês entenderam um nicho específico de atuação, mas como que vocês têm enxergado esse público-alvo e esses mercados que a gente pode ter, um mercado brasileiro, um mercado norte-americano, que a gente acaba tendo uma perspectiva, de certa forma, diferente, mas o indivíduo, o ser humano é o mesmo, né? Então, se aplica, imagino que se aplica para diferentes pessoas em diferentes locais. Como é que vocês têm enxergado o mercado, mesmo sendo num primeiro momento com um produto nichado, né? O produto é muito nichado. A gente está apanhando, vou ser muito sincera. E eu não imaginei que ia dar tanto trabalho. Mas, assim, a gente tem certeza absoluta do produto que a gente tem. Então, essa é uma certeza e é isso que está nos fortalecendo e nos dando, assim, coragem de continuar. Porque, realmente, é um mercado de gigantes, é uma briga de gigantes. Nunca ninguém conseguiu um produto que resolva o problema e o nosso também não resolve se a pessoa é careca, já definitivo, brilhante, com folículo cicatrizado, ali não tem jeito, às vezes nem implante, porque às vezes o paciente não tem nem área doadora mais, né? Tamanha foi a evolução da alopécia da pessoa, mas a gente tem um produto diferente, isso sem dúvida. E não foi 50, 100 pessoas, foram muitas pessoas que testaram, muitas mesmo. Então, a gente tem certeza absoluta, o produto é rico, é a natureza dentro de um frasco, porque a gente tem 74 ativos, todos naturais, a gente tem produtos anti-inflamatórios. Eu tenho uma sócia, a Gabriela, né? Ela está fazendo mestrado em ciências farmacêuticas e ela está testando o produto em células in vitro e a gente já está bastante avançada essa pesquisa e a gente já está vendo que a gente consegue resultados incríveis para doenças inflamatórias do couro cabeludo também. A ideia é publicar um artigo científico em revista internacional até o final do ano. Então, assim, a gente está muito seguro com o produto. Então, é nichado, é um mercado de gigantes, mas a gente acredita tanto que o produto é bom e quando o produto é bom, as pessoas vão querer experimentar e é acessível, porque é um preço super possível, né? Se você vê o que as pessoas gastam com cabelo, né? Um implante é uma cirurgia cara de 20 a 50 mil reais e é muito eficaz, né? A gente tem tratamentos nas dermatologistas, nas tricologistas injetáveis e luz de LED, enfim, várias terapias capilares que são super eficientes, também super válidas, e o nosso produto vem como home care, vem como uma continuidade desses tratamentos. Então a pessoa vai ao dermatologista, vai ao tricologista, faz o tratamento na clínica e usa o nosso em casa. Então, vai potencializar o tratamento que ele está fazendo. A mesma coisa, o meu marido fez implante capilar.
Ele fez todo o pós-implante com Royal Drop. O médico ficou impressionado como que, após 30 dias do implante, o resultado dele tinha sido fantástico. E ele só usou o nosso produto. Claro, ele queria fazer todo o protocolo do médico, mas eu disse que eu mataria ele se ele não fizesse o meu tratamento. E ele foi obrigado a fazer. E foi um sucesso. Então, eu sei que é nichado, eu sei que é difícil, eu sei que é uma briga de gigantes, mas a gente acredita no nosso produto. Tanto é que a gente agora está sendo acelerado pelo Grupo Boticário, né? Então, assim, o Boticário é um gigante, né? Eles faturam mais de 23 bilhões por ano e eles se interessaram pela nossa startup. Então, eu acredito que a gente está no caminho certo. Celina, pegando um pouco a questão do tamanho do mercado, vocês tiveram ali 2 anos de desenvolvimento do produto, né? Então, pelo que eu entendo pelas contas aí, ano passado vocês colocaram ele no mercado. Como que está esse desempenho em termos de vendas e quais canais de vendas vocês têm utilizado para alcançar o público de vocês? Então, a gente tem muito cuidado com a colocação do produto. Por quê? Porque o nosso principal objetivo é a confiança dos médicos. A gente tem um respeito enorme pelos médicos e a gente entende que quando o médico indica, o paciente vai comprar, porque ele confia no médico. Então, a gente faz visitação médica. Só que os médicos também, por ser um produto novo, eles também querem entender a eficácia do produto. Então, a gente leva para o médico todo o material técnico, a gente leva as pesquisas que a gente tem, a gente deu o produto, né, obviamente, para que eles pudessem testar o produto, conhecer, ler, entender a fórmula. E agora eles estão começando a prescrever. Então, a gente passou por um tempo aí mesmo de entregar produto, investir em amostras, para que eles pudessem testar, indicar, começar a indicar para alguns pacientes que eles têm mais intimidade, ou até testar com os próprios parentes, amigos, cônjuges, mas os médicos aqui do Espírito Santo, eles foram muito receptivos, muito. E a gente entende o quê? Que o mercado, ele está com essa tendência para o natural. As pessoas, elas não aguentam mais se entupir de medicamento. Então, os médicos também estão tendo esse olhar, né, para o natural. Então, quando chega uma empresa de dermocosmético, vegana, 100% natural, eles se interessam, né, por testar e por conhecer o produto. Então, a gente está tendo a venda basicamente pelo canal médicos. E aí, os médicos vieram até nós e falaram, olha, ok, a venda de vocês é online, mas alguns pacientes querem comprar na farmácia. Então, a gente, este mês, começou um trabalho de abrir as farmácias. Então, o primeiro cliente que nos deu oportunidade foi a farmácia Santa Lúcia. Na farmácia tradicional, a farmácia de manipulação também nos deu uma oportunidade, que foi a Farmage, e a gente está fazendo esses 2 clientes como piloto, porque a gente não vai sair abrindo indiscriminadamente. A gente quer abrir. Hoje tem uma biomédica dentro da farmácia, fazendo a abordagem dos pacientes, tirando as dúvidas, fazendo até uma ação, né? Uma ação mesmo de marketing, onde ela faz uma análise capilar, só para mostrar para o cliente, né, o quão importante é conhecer o folículo piloso, porque a pessoa trata o fio, mas não entende assim, o quão importante é tratar o folículo mesmo, o couro cabeludo, né? E aí a gente faz a indicação, e aí quando chega a prescrição médica, a gente entrega o produto para o consumidor, e a gente está entendendo como está sendo esse piloto. E está sendo muito bom. É muito recente, tem 2 semanas, mas está sendo muito bom. A aceitação está sendo incrível. Eu entendo que quando a gente insere um produto tão específico quanto o de vocês, que demanda de resultado realmente para que ele possa se expandir, muitas vezes por indicação, de uma forma mais orgânica também, né? Que a pessoa acaba vendo o resultado no outro e fala, poxa, quero também. Só que a gente acaba vendo no mercado, e aí eu queria expandir essa conversa para um nível mais global e nível de cosméticos, realmente. Você tem muita experiência na área, e aí eu queria ouvir a sua opinião sobre o assunto.
a gente acaba vendo hoje muitas marcas atreladas a influenciadoras digitais, né? Sim, então, sim. desenvolvimentos de produtos que muitas vezes não têm uma eficácia comprovada, mas Sim. que pela força que aquela pessoa, né, que aquela figura pública acaba tendo, de influenciar as pessoas a adquirirem ou a de quererem se parecer com ela, as pessoas acabam adquirindo determinados produtos que não têm um resultado comprovado ou acabam até mesmo gerando efeitos colaterais que eram inesperados, né? Como é que você tem enxergado esse tipo de abordagem de influência atrelada a cosméticos de um modo geral e dermocosméticos? A gente teve recentemente no Brasil uma grande influenciadora que teve um caso gigantesco sobre isso. Como é que você tem enxergado esse tipo de abordagem e como que é possível evitar esse tipo de situação numa expansão, às vezes, um pouco mais agressiva, né, em que você acaba tendo uma divulgação, uma venda mais no digital também? Então, isso é uma grande preocupação nossa, porque essa influenciadora mesmo, ela teve um sucesso absoluto e depois aconteceu um problema com o produto, né, e consequentemente ela teve um problema também, grande demais, o problema também ficou grande demais. Mas o que acontece? A gente não quer isso, a gente quer contratar sim influenciadores, até porque a gente precisa de venda, nós somos uma empresa, né, que precisa de ter lucro mas a gente está fazendo isso de uma maneira muito criteriosa. Por quê? Porque falar por falar, tem milhares de marcas que fazem isso. E o consumidor, ele não aguenta mais. O consumidor, ele está muito mais antenado, ele está muito mais experiente. Então, não é qualquer coisa que convence o consumidor. Então, tem muita marca que sim, coloca um monte de dinheiro no tráfego pago, 100 mil reais, 200 mil reais, vai propaganda para todo mundo. E aquele produto é verdade? Vai acontecer? É Photoshop? Não é Photoshop? Como é que você coloca um cara careca, depois um cara cabeludo e diz que o produto vai fazer isso? Não existe mágica. Não tem mágica. E eu sempre falei lá na empresa, nós não vamos vender mentira. De jeito nenhum. E vender verdade é mais caro e é mais longo. Mas é mais consistente. Então, eu sempre aprendi isso, desde a minha escola, que foi a Luide, né, que meu pai colocava nozes pecan no sorvete de coco e a pessoa mastigava nozes pecan, verdadeiramente. E a Nivea, que para lançar um anti-ruga, ela levava anos fazendo pesquisa. Então, não vai ser diferente com a Royal. Eu nunca vou vender um Photoshop. Então, às vezes, vai ter um antes e o depois que a pessoa fala assim, mas esse antes e depois não está tão cabeludo. Não, mas essa é a verdade. Esse é o consumidor que usou e teve esse resultado. Porque eu não vou vender mentira. Então, realmente, é difícil. Então, a escolha da influenciadora é a mesma coisa. E a gente está vendo influenciadoras que falam a verdade e que vendem verdade. E que são criteriosas nas escolhas dos produtos que elas representam. Sim. Nem sei se eu posso dar um exemplo assim, então, mas a gente escolheu uma influenciadora, que é a Aline Passamani, que eles futucam a empresa de cima e embaixo para decidir. Eles falam, vamos pesquisar, vamos entender para dar a resposta. E eu sei de vários casos que ela já negou por ela não acreditar, não ter afinidade com o produto. Então, ela é um exemplo de uma influenciadora que tem contrato conosco, é um contrato longo, de 1 ano, e a gente acredita e ela acredita, né? Então, assim como aconteceu com ela, a gente está buscando esse tipo de parceria. Então, por exemplo, eu estou buscando uma parceria com uma nacional, que é a Romana. Porque a Romana, a esposa do Alok, ela é médica, ela é dermatologista e ela é tricologista. Eu não consegui ainda uma resposta positiva, mas ela já recebeu o produto, ela já recebeu o material técnico, ela já nos deu uma posição de que ela vai pesquisar sobre a marca. Então, assim, estou falando, nem sei se futuramente será ela ou não, mas a gente escolhe a dedo mesmo, né? Quem são as influenciadoras. Agora, é claro que a gente quer ter esse boom, mas dentro da verdade. Celina, esse desafio comercial está enraizado, né? Faz parte do seu DNA enquanto profissional de vendas, mas é impressionante o desafio que envolve você comercializar e colocar um produto como esse cosmético
no mercado, né? Você tem que passar Sim. pela etapa de validação de pesquisa, depois você tem que trabalhar o médico, o convencimento de quem vai prescrever. Quando você fala de farmácia, existe toda uma também desconfiança natural, o que é esse produto, como você tem que pagar às vezes luva, para você entrar lá. Então, é um desafio comercial que eu entendo que você, além de desenvolver essa baita dessa oportunidade, mas como é que você se preparou para enfrentar isso? Porque, além de tudo, você ainda está brigando com gigantes, assim, Sim. né? Então, como que você se preparou para esse desafio comercial, que é um baita desafio comercial de disputar no varejo, né, com diversos produtos, com produtos concorrentes, como você falou, remédios e etc. Como é que foi essa preparação sua, que vinha de uma carreira profissional como representante de vendas, para passar para desenvolvimento de um produto, né, e agora ter que fazer a introdução desse produto no mercado altamente competitivo? É um desafio, sem dúvida. A prescrição médica, a gente acredita muito. Como eu falei, a gente realmente pesquisa. Uma das coisas que eu fiz logo no início foi comprar uma pesquisa da IQVIA, que que mede tudo que sai no check-out da farmácia para entender o tamanho desse mercado. É um mercado de 6 bilhões só na farmácia, o que sai mesmo no caixa. E isso está na mão de 10 players, esses 6 bilhões, né? Sendo que metade é medicamento e a outra metade é cosmético. A gente entendeu que há espaço. A própria IQVIA nos apresentou uma pesquisa de que tem espaço para mais um tônico. Na verdade, para um tônico no porte do nosso, em termos de eficácia. Eles nos deram esse relatório, né, de que existe esse espaço. A gente mapeou alguns médicos, que são médicos que mais prescrevem esse tipo de produto. Então, a ideia é ir nesses médicos. A ideia é contratar a IQVIA também para fazer esse trabalho para a gente. Já recebemos, inclusive, a proposta comercial deles. E a gente, obviamente, teve que ir em busca de investidor, né? E foi a gente teve a primeira rodada de negócios para captar investimento. Porque realmente só com o meu capital próprio não seria possível a gente ir para o mercado, não. Então, a gente está indo para o mercado, captamos já a primeira rodada de negócio, a gente já captou investidor. E assim, voltando um pouquinho na sua pergunta, quando a gente chega para apresentar o produto para a farmácia de manipulação, a gente está sendo muito bem recebido. Parece que há uma carência nesse mercado, sim, parece que há. Porque ou tem um medicamento ou tem um shampoo, né, um produto que não é o tônico, que não é o uso tópico do produto. Ou você toma uma cápsula, ou você usa um produto que é medicamento, que é uso tópico, ou você vai mais para o shampoo. O tônico mesmo tem muitos, mas não com este trabalho que nós estamos nos propondo a fazer. Então, tem um espaço, é um produto que tem valor agregado, então a farmácia se interessa, né? Tem uma margem boa também para a farmácia, então isso é visto com bons olhos para ele. O número de SKUs é pequeno, então também não é um investimento tão grande assim para a farmácia fazer. E a gente está indo com um plano de negócios bastante eficiente, porque a gente propõe colocar o produto, colocar a demonstradora no PDV, a gente também vai com um plano de negócios com a relação de médicos que a gente está visitando, a gente vai com as pesquisas que estão sendo feitas, a gente agora está indo com o endosso do boticário. Então, assim, a gente, quando chega a mostrar para o cliente, eles super se interessam. Todos os clientes que a gente apresentou, a gente não teve resistência. A gente está indo visitar algumas clínicas de tricologia e eles falam, nossa, era o que eu precisava. Eu tenho tratamento invasivo, né, que são as terapias injetáveis, mas quando chega o cliente que é um home care, eu não tenho um home care bom para indicar. Então, em todo cliente que a gente tem visitado, a gente tem sido recebido com muita
assim, como se falasse, ai, que bom que vocês chegaram com essa solução. Eu não sou especialista em tônico capilar, mas a embalagem, né, o produto é muito bem apresentado muito também, né? Ele bonito. tem um diferencial também ali de ter um produto que impacta, que né? impacta quando você enxerga também, né? Imagino que isso também seja um atrativo aí para as farmácias e para os pontos de venda. Sim, a embalagem é muito bonita, a gente quis estar com o tônico numa embalagem de vidro, remete à botica antiga, né? Lá o início da farmácia, e a nossa embalagem toda tem o cartucho, né? Para que a gente dê o máximo de informações possíveis para o consumidor e para também sofisticar um pouco mais, né, a embalagem. A gente tem todo o cuidado, tem o QR Code que o cliente, fotografando o QR Code, vai para o modo de uso e aí é um vídeo explicando como usa, né? O homem usando, a mulher usando. No detalhe, a gente fala quantas gotas, como aplicar, como abrir o cabelo para aplicar de maneira correta, coloca 3 gotas no vértice do cabelo, que é a área mais vascularizada do couro cabeludo. Então, a gente tem muito cuidado. A gente tem um pós-venda incrível. Nosso pós-venda é feito com uma tricologista, não é uma operadora de telemarketing, é uma profissional. A nossa recompra é muito alta. Então, todo cliente nosso que compra, ele recompra o produto. Né? A gente indica muito o kit de 3 meses, porque antes de 3 meses é difícil você ver um resultado. Então, é como você usar um aparelho dentário. Eu sempre faço essa analogia. Se você não usar o aparelho, o seu dente não vai consertar. Se você não usar o produto, não vai nascer cabelo. Então, tem que ter o uso contínuo. Para queda, para o eflúvio telógeno, é muito rápido. Né? Você usa aí 1 semana, já começa a ver a redução da queda, 2 semanas, 3 semanas, quase que para de cair. Fica caindo 50, 100 fios diários, que é o normal. Né? E o nosso produto, ele regula o ciclo capilar também. Então, a gente consegue fazer com que a fase anágena e telógena, elas estejam em equilíbrio, né? Então, cai menos e fica mais tempo na fase anágena, que é a fase de crescimento, e menos tempo na fase de queda. Então, é um produto incrível, gente. Se todo mundo me ouvisse esse podcast, entendeu? Falasse assim, é hoje. A gente bombava de vender. Só a gente colocar 100 mil, 200 mil em tráfego pago. Acho que a gente pronto, e acredita, e dá uma oportunidade para uma marca nacional, capixaba. Mas eu queria puxar um gancho do que você comentou, esse trabalho de pós-venda. A gente teve com o Wagner Orletti, da Orvel, né, do grupo Orletti, e ele comentou muito sobre esse trabalho de que uma venda ela não termina no momento da venda em si, né? Sim. Você precisa estar sempre em contato com o seu cliente após esse momento ali daquela transação inicial, porque certamente ele pode vir a se tornar um cliente seu numa recompra. E eu queria aproveitar esse conhecimento que você tem na área comercial, o que você trouxe de aprendizado das representações em vendas e nas marcas que você ainda representa na empresa em paralela que você tem, para traduzir na experiência de venda que você entende que vai ser e já é a melhor experiência de venda para os produtos da Royal Drop? Então, pós-venda é tudo, né? Porque assim, na verdade a gente está lidando com pessoas, com seres humanos. E as pessoas, elas querem ser ouvidas, elas querem ser cuidadas, elas querem ser vistas não como um cheque, né? E sim como uma pessoa que tem dúvidas, que tem demandas, que tem necessidades e dores, e a gente está lidando com uma dor muito grande, que é a queda capilar, a calvície. Então, o pós-venda ele é fundamental. Realmente, na minha experiência como representante, eu sempre me preocupei com pós-venda, né? Eu sou representante há 25 anos e tenho os meus clientes super fiéis e todas as representadas que eu tenho têm mais de 15, 20 anos, porque eu não deixo o meu cliente, sob nenhuma hipótese. Eu dou resposta para todos, qualquer um que liga, seja o cliente de R$500 ou o cliente de R$1 milhão, ele vai ter a mesma assistência. Talvez eu não vou conseguir dar atenção para todos, mas eu tenho uma equipe que vai dar atenção para todos. E na Royal não foi diferente. Então, a gente fez... A primeira coisa que a gente
estruturou na empresa. É o pós-venda. O cliente recebe a mercadoria, ele já recebe um contato de se ele recebeu, se foi tudo bem, se chegou em perfeito estado, se não quebrou, se ele tem alguma dúvida quanto ao início do uso. Ele já responde se tem, se chegou, e geralmente fala, nossa, chegou super rápido, foi ótimo, a embalagem é linda, ali a gente já começa a interagir com ele. Um mês depois, a tricologista já liga para saber como que foi o primeiro mês, teve algum efeito colateral, se não teve, se ele tem dúvida na aplicação, se o cabelo ficou oleoso, se ficou seco. Enfim, a gente, né, não dá para falar em nascimento de novos fios com um mês, mas a gente já tira uma série de dúvidas. Aí muitos falam, eu não estou conseguindo ter disciplina, eu não estou usando, pode lavar o cabelo depois. A gente já esclarece todas essas dúvidas, fala, não desiste, usa, você vai ver como vai ser bom. Aí muitas pessoas falam, eu pensei mesmo em desistir porque eu sou preguiçoso, mas agora que você me ligou, você me deu uma energia a mais. E aí no segundo mês ela liga, no terceiro mês ela liga, aí quando ela liga no terceiro mês, ela geralmente já faz outra venda. Porque acabou o produto, dá para 3 meses, o kit, né? Dá para 3 meses e ali ela já faz outra venda. Então, assim, e o cliente fala, tem cliente que fica 1 hora conversando com a tricologista. E conta, às vezes, sabe como que o meu cabelo caiu? Eu fiquei estressada, meu marido separou, eu estava super nervosa. Aí comecei eu mesma a arrancar o cabelo. E aí a gente até cuida, né? Eu até, porque eu tenho esse viés de cuidar das pessoas, de ter um instituto e de gostar mesmo de gente, porque em vendas você tem que amar pessoas. E eu amo gente, amo. Então, e a nossa tricologista também tem esse viés. Então, ela conta, ela fala, calma, não vale a pena. E acaba dando conselho, e fica amiga. Aí tem senhorinhas que ligam e falam, mas meu limite no cartão é R$300, o kit é 452. Como é que eu faço? A gente... tem casos até que a gente entende que a história é tão triste que a gente até dá... Até porque a Royal Drop, 50% do lucro da empresa vai para o instituto, né? Então, a gente tem também muito essa questão de entender a dor, né? Então, já tiveram casos em que a gente mandou o produto. Essa questão de você assessorar a utilização, ela é fundamental, inclusive, no próprio consumo, né? Como você falou, depois de 3 meses, até a recompra ali, né? O Orlete falou, quem faz a primeira venda é a loja, né? O vendedor. A segunda, quem faz a segunda é o pós-venda. Exatamente. Então, não, nosso pós-venda é sensacional. E a gente tem um sistema que a gente anota tudo, né? A gente consegue... colocar tudo ali, se foi indicação médica, se ela descobriu pelo site, se foi pelo tráfego. E aí a gente entende a jornada de compra toda do cliente para poder também tratar individualmente cada consumidor. Celina, eu fiquei curioso com relação ao seu operacional, tanto a parte de fabricação quanto a parte de logística. Como que a produção é própria? Você terceiriza a produção? Como que você faz a logística também, dado que é online, né? Então você tem que ter picking específico ali, né? Pegar o produto, embalar e despachar pelo correio, enfim, é a solução que você tem. Como é que essa parte de operação, tanto de produção quanto de logística? Então, nossa produção é toda terceirizada, né? A gente tem algumas fábricas já protocoladas. A Liliane acompanha a produção pessoalmente, então o contrato que a gente tem com os terceiristas prevê que ela acompanhe do início ao final da produção e ela vai em todas as produções e é full service. O terceirista, ele compra a matéria-prima, a embalagem, produz, embala, estoca e nos entrega no nosso depósito. E aí, uma vez estando no nosso depósito, a gente tem caixa fechada e tem as unidades abertas, né, no PIC. Se vem pela internet, tem a expedição individual, a gente tem um contrato com o correio, ele vai todos os dias lá no depósito e retira os pedidos. E quando é pessoa jurídica, que é caixa fechada, a gente tem as transportadoras. Entendi. E expedimos o produto normalmente. É bem tranquilo, assim, a expedição
não tem nenhum estresse. O nosso gerente de logística é muito experiente. Essa parte produtiva, a gente observa no mercado, não só em cosméticos, mas no mercado de modo geral, né? Até mesmo fabricação de roupas, acessórios, de uma movimentação para o mercado para produtos que não são testados em animais, né? Produtos que têm essa chancela de ser eventualmente vegano. E isso vai muito em linha com uma movimentação que nós vimos no conceito ESG, né? de aspectos ambientais, sociais e de governança, né? Eu entendo que vocês trouxeram também essa perspectiva para a marca, né? Como que foi essa compreensão de que isso seria também um posicionamento em relação ao mercado? E como que vocês garantem que na parte produtiva haja também a aderência em relação a esse selo de uma marca que se preocupa com os conceitos de ESG? Então, nossos produtos não são testados em animais, a gente fez todos os testes nos voluntários, né? No nosso laboratório, e a gente tem todas as autorizações e todos os testes, todas as fotos provando que nós fizemos os testes em humanos. Uhum. E, obviamente, a gente faz todos os testes de alergia antes, a gente passa o produto, né, aqui perto da orelha para ver se tem alguma reação, até porque a pessoa, ela tendo qualquer reação, ela mesma verbaliza e a gente resolve o problema ato contínuo. Fizemos também todos os testes nos laboratórios da Anvisa com os humanos mesmo, não testamos em animais de forma alguma. Nossos produtos são veganos, nossas matérias-primas a gente só compra matéria-prima de empresas enormes e empresas que têm todos os certificados, todas as certificações. E lá na fábrica também, isso é tudo auditado, a gente tem também todas as certificações necessárias e a gente está começando com governança agora, né? Com a entrada do Rogério Salume e da Brunella Beaumarchais, eles estão implementando isso, porque eu confesso que eu sempre fui ou funcionária ou, né, dona de uma pequena empresa. Uhum. E agora eu estou abrindo a minha empresa. Então, eu não tinha muita experiência com isso, não. Mas a vinda dos 2 sócios, eles estão implementando isso. E agora com o Boticário, isso é certo, né? Líquido e certo. Essencial. Então, é um aprendizado para mim, enquanto executiva, né? Uhum. Mas a gente está seguindo todas as regras aí do ESG. Esse processo da governança, até antes disso, né? Você falou que fez uma captação e aí você citou os nomes, né, da Brunella e do Salume. Como é que foi esse processo de captação desses 2 investidores, né, empreendedores que são notoriamente, né, reconhecidos aqui pelos feitos no Estado? Como é que foi a busca por eles? Por que eles e como que foi essa aproximação para trazer eles para dentro da empresa? A Brunella, a gente teve o primeiro contato com ela por ela ser dona de uma universidade e a gente precisar fazer as pesquisas, né? Então, nós contactamos a Brunella para entender se a Multivix poderia estar conosco, nos ajudando nessa parte de pesquisa. E ela disse que o que a gente precisava na época, ela não poderia nos atender via Multivix, mas quando ela perguntou por que a gente precisava desses laboratórios e de todo esse material que nós solicitamos a ela falou assim, olha, eu não tenho o que vocês me pedem, mas eu tenho problema de queda capilar e eu gostaria de ser voluntária, eu posso? E aí a gente falou, pode. E aí ela foi lá para o laboratório, para o nosso laboratório, a gente decidiu fazer os testes no nosso laboratório mesmo, ela foi lá e ela ficou 1 ano indo lá, praticamente toda semana, para que a gente aplicasse o produto nela. E aí ela aplicava em casa no restante da semana e voltava na semana seguinte para que a gente olhasse o cabelo, entendesse, fotografasse, aplicasse também novamente. E em 1 ano ela ficou assim, muito impressionada com os resultados, muito. Ela já tinha feito muitos tratamentos e todos sem performance. E com a gente ela conseguiu uma performance enorme. Mas eu não convidei ela para ser sócia.
Eu fiquei amiga dela, ela ia lá, aplicava o produto, aí ela ia na minha sala, ela, Celina, hoje eu vou ficar aqui trabalhando de tarde com você, posso usar a sua sala de reunião? Eu falava, pode, fica à vontade. E todo mundo, Celina, ela investe em startup, ela é investidora, oferece para ela. Eu, não, ela é nossa voluntária. Ela não vai querer, não, eu não vou fazer. Toda cheia de cerimônia, né, com ela. E não oferecia. E também continuava tratando ela com todo carinho, com todo amor. Quando a gente decidiu abrir a rodada de negócios, que a gente fez um almoço de negócios e convidamos alguns investidores, eu falei, Brunella, você pode ir lá dar o testemunho para os investidores dela? Mas por que você não me convida para investir? Eu, uai, você quer? Aí ela, claro que eu quero, Celina, óbvio que eu quero, eu sou investidora de várias startups. Aí eu não queria, assim, confundir as coisas e tal. E aí ela foi nesse almoço, e aí, nesse almoço, ela levantou o dedo e falou assim, eu vou investir na Royal Drop. E foi, assim, uma grata surpresa, né? Então, tiveram outras pessoas que se interessaram, mas depois, quando a gente decidiu bater um papo individual com cada um, a gente achou que a Brunella seria, assim, uma sócia muito importante, por ela já ter usado o produto, por ela ser da área de educação. Ela tem uma empresa de células-tronco do Banco de Leite em Campinas, e é uma empresa altamente tecnológica, então também ela entende a importância das pesquisas, ela também consegue entender que vai ter que esperar um certo tempo, né, para que a gente tenha cada vez mais, prazo, né? Ela não é tão apressada, se não vai ser aquela investidora que vai querer o resultado para amanhã. Então a gente achou isso importante. E o Rogério foi muito engraçado. Ele começou a dar consultoria, né, online, e chegou um tráfego pago dele para mim. E eu falei, gente, eu pensei em vários nomes para eu fazer uma consultoria, e ele é um caso real, ele é verdadeiro, ele existe, eu conheço, assim, já vi, né? Ele é capixaba, ele acabou de vender a Wine. Esse cara deve saber do que ele fala. Vou fazer consultoria com ele. Aí contratei a consultoria. Aí no primeiro dia de consultoria, eu contei a história da empresa, falei qual era a minha dor, o que eu esperava da consultoria. Tivemos quatro semanas de consultoria, e na última semana ele falou assim, gostei de você, quero investir na Royal. Aí eu falei, então vamos. E foi ótimo. Assim, uma super técnica, super, né, de pesquisa e tudo, e o outro mega comercial, o cara é um trator, e tá ajudando a gente pra caramba, inclusive com governança e tudo. É interessante, Gabriel, que ela não queria investidor, o investidor queria investir nela. Isso é um contrassenso no mercado, né? Porque geralmente o pessoal quer muito investidor e isso acaba não tendo. Deus. É minha fé. Isso é Deus purinho. Eu vi o vídeo da Brunella, que está no YouTube de vocês, né? O relato dela é realmente muito, muito marcante. Dá para ver que além de fato tratar uma questão que era importante para ela, né, mas aí fica natural a paixão pelo empreendimento, né? Não precisou nem brifar para fazer o vídeo, né? Já tá falando com verdade, né? Acho que isso e ela é uma mais, embaixadora do Instituto também, né? Então, assim, a gente criou uma afinidade muito grande, e aí ela foi me conhecendo no decorrer desses 2 anos. Então, ela também sentiu segurança, né, de investir. Tipo, eu sei quem é a Celina, a turma. Ela confiou e... Celina, uma das abordagens que a gente tem, por exemplo, no ESG, que eu acabei fazendo um questionamento sobre isso, né, o aspecto ambiental, enfim, da segurança do produto, a governança, naturalmente, com a entrada de investidores, que... mesmo acreditando no produto, eles querem ter o retorno sobre o investimento, querem ter um olhar de negócios, né, de retorno sobre o capital investido. Mas eu entendo também que com o Instituto, que é o Take Care, vocês têm também uma abordagem relacionada ao aspecto social, né? E aí, por te conhecer também pessoalmente, né, antes da gente estar fazendo essa gravação, eu entendo que você é muito de pessoas, de dedicar o seu tempo para melhoria da vida das pessoas, né, tanto em aspectos espirituais, mas também socioeconômicos.
E eu queria entender como que surgiu, né, o Take Care e qual que é a conexão que ele tem com a Royal Drop. Então, eu sempre tive uma inquietude enorme dentro do meu coração, desde muito novinha, desde muito pequena. E eu nunca entendi muito, assim, os porquês da vida, né? As desigualdades e tudo. E como eu falei com você, né, no bate-papo informal aqui antes de começar, eu amo pessoas, eu amo ser humano, eu acredito muito, né, nas pessoas. E muita gente não teve oportunidade realmente, né? Não teve oportunidade de nascer numa família funcional, ou não teve uma oportunidade profissional, uma oportunidade de estudar e de comer mesmo. E eu sou super grata porque eu tive tudo, né? Eu tive uma família, eu tive estudo, eu tive uma carreira de sucesso, sempre tive uma mesa farta, né? Graças a Deus. E eu falei, eu não posso passar por essa vida e ter tudo só para mim. A gente tem que compartilhar. Então, desde muito cedo, eu sempre quis fazer algo assim, pelo próximo. E, como você falou, eu creio muito em Deus, eu sei que a lei da semeadura, ela é maravilhosa, ela é incrível, né? Você realmente colhe o que você planta, em todos os sentidos. E dar é muito melhor do que receber. Então, quando a gente está ajudando, na verdade, a gente está se ajudando. E assim, eu sempre adorei cuidar de gente e eu pensei, bem, como tem pessoas famintas aqui na minha cidade, onde eu moro, se a gente começa levando o alimento, a gente, junto do alimento, leva a palavra, leva o amor, leva a esperança e leva a dignidade. Então, a gente trata, na Take Care, a gente trata 360. A gente leva a sopa nutritiva e ali a gente cuida da alimentação da criança, a gente entende o que acontece com a mãe, com o pai, com aquela comunidade. A gente começou pelo que há de mais triste, por pessoas que ganham menos de R$150 por mês. Né? Então é muito difícil, você chega ali, a maioria das pessoas são analfabetas, tem muitas crianças que são abusadas, né, sexualmente, por parentes, até por avô, tio, pai, enfim, a gente pegou uma barra muito pesada. Então a gente leva a sopa, a gente entende o que está acontecendo naquela família e a gente tenta entrar ali em cada família e tratar. Então já levamos casos à justiça, uma das embaixadoras é juíza, a gente pede orientação para ela como proceder, a gente já tem ajuda jurídica, o Instituto tem uma ajuda jurídica bastante importante e a gente vai tentando suprir a necessidade daquela família como um todo, com médico, com remédio, né? Então, hoje são 500 famílias que o Instituto apoia. E a Royal Drop, a nossa ideia é, como a empresa ela é separada, não dá para botar tudo no mesmo saco e juntar o lucro, né, que a gente tem da empresa, a retirada que a gente tem, 50% do que a gente retira, a gente reverte para o Instituto Take Care. Eu achei muito interessante a missão do que você mencionou para a gente aqui de erradicar a fome em Vila Velha, né? É um propósito que ele, inclusive, é mensurável, né? A gente, de fato, você consegue medir se você está alcançando essa missão enquanto instituto. Ele é nichado, da mesma forma como o Royal Drop, mas ele existe. Então, são 10 mil crianças hoje que passam algum tipo de fome, né? Não é aquela fome 100%. Ou ela recebe uma merenda escolar, ou ela recebe um apoio numa creche que ela vai no contraturno, mas quando ela tem que se alimentar em casa, aí esse alimento falta. Então, em casa ela é alimentada. Essas crianças que a gente está tratando, ou com miojo, ou com um chips, ou com uma farinha com água, ou com açúcar com água, né? Ou só um caldo ralo de feijão. Então, a sopa entra nessa refeição. E aí são 10 mil crianças. Hoje a gente atende 500 famílias, né?
consequentemente, aí, umas 1.500 crianças, mas a gente não está conseguindo a sopa para as 1.500, a gente consegue hoje para 220 crianças a sopa, mas a gente apoia 500 famílias. Então, para 10 mil menos 220, tem um longo percurso pela frente, mas eu creio que a gente vai sensibilizar o coração de várias pessoas, porque R$89 a gente tira uma criança da fome por 30 dias. R$89 às vezes é uma taxa bancária, né? Que debita e muitas vezes a gente nem sente que saiu da conta. Então, certamente quem está assistindo esse episódio, quem está escutando... pode contribuir. Pode contribuir, exatamente. Né? Celina, a gente conversando aqui antes, você... vendo, né, a sua trajetória, você saiu de uma gerência de vendas, né, de uma empresa que até então eu não sabia, familiar, a Luide, né, que é emblemática. Acho que todo mundo aqui tem uma lembrança com essa marca. Né, então você fazia a gerência de vendas da Luide para caminhar numa linha de comercial de cosméticos, né, e até chegar a empreender aí como, no ramo. Como é que foi essa transição de carreira e como é que foi também ter ali no berço, como que você sente a influência do seu pai como empreendedor nessa nova iniciativa sua agora de empreender, né, agora sim no ramo de cosméticos? Então, com certeza foi o meu pai. Né? O meu pai foi o chefe mais duro que eu já tive em toda a minha vida. Né? Eu entrei lá, ele falou, você vai ter que entrar atrás do balcão, servindo sorvete. E eu fazia o Sundays Barquinho lá, uma bola, 2 bolas, uma bandeirinha, uma casquinha de biscoito, que era o lemezinho do barco. Era um Sunday Barquinho, tinha formato de um barco. Então eu comecei atrás do balcão, com 13 anos. Meu pai entrava às 6, chegava em casa meia-noite. Eu não vi o meu pai. Então, para eu ter o meu pai, eu falei, vou trabalhar com ele, porque aí eu vou ter o meu pai. Então, eu ia para a loja, sábado e domingo, para ficar do lado do meu pai. E depois fui ser telefonista, fui para o chão de fábrica, trabalhei na produção, aí fui indo setor por setor. Né? Não é porque eu era filha do dono que eu já ia começar lá sendo a chefona. Comecei mesmo do zero, ganhando meio salário mínimo, depois um salário mínimo, 1,5 salário, até chegar, né, à gerência comercial. E eu aprendi muito. Tudo que eu sei na minha vida, eu aprendi com meu pai na Luide. Foi uma escola, porque eu passei por todos os setores. Né? Essa é a vantagem de ser filha do dono. Eu consegui passar por todos os setores. Então, eu realmente aprendi como administrar uma empresa. Claro, há muitos anos atrás, hoje está totalmente diferente. Era a época que tinha impressora, 132 colunas, que fazia o maior barulho para imprimir um relatório. Né? Mas aprendi muito, muito mesmo. Mas chegou uma hora da minha vida que eu realmente queria ter um pai, né? E não um chefe. E aí eu cheguei para ele, já estava casada, já estava com a minha filha com 10 meses. Eu falei assim, pai, estou pedindo demissão, estou indo embora. Mas eu fiz a Luide para você, você é a herdeira. Eu falei, não, você fez a Luide para você. Né? Então, assuma a sua responsabilidade, você fez para você e eu vou galgar a minha carreira e a minha vida. E eu quero ter você como meu pai. Ele ficou 1 ano sem falar comigo. Eu fui ser vendedora da Nivea, mesmo de carregar pasta. E em 1 ano eu fui promovida na Nivea, que foi a minha 2ª escola, e depois de 1 ano ele falou, então vamos fazer as pazes? Eu falei, então vamos. E aí eu ganhei um pai, né? Aí ele realmente foi meu pai. Foi avô, aí ele fazia contrato de beijo com as minhas filhas, elas chegavam lá, vamos lá, contrato de beijo, hoje são 20 beijos. E assim, e aí eu pude ter o meu pai realmente. Então foi a melhor escolha que eu fiz. Bacana. E aí na Nivea foi ótimo, foi uma outra escola. Aí eu entrei numa multinacional, aí eu já sabia, né? Eu era super disciplinada, eu era super subordinável, porque papai era muito rígido, eu era uma Caxias, então eu era a primeira a chegar, a última a sair, porque meu pai exigia isso. Então eu era uma funcionária ótima para a Nivea, porque eu trabalhava pra caramba.
E como eu trabalhava em outros estados, eu pegava o voo segunda de manhã e voltava sexta à noite para casa. E aí chegou um ponto que o meu marido falou assim, olha, ou eu ou a Nívia. Ou eu e as meninas ou a Nívia. Você escolhe, porque não dá para você ficar 5 anos saindo segunda e voltando sexta. Aí eu falei, então tá bom. Aí pedi demissão da Nívia e montei a representação. Foi assim. Celina, e me lembro que você, desde que a gente se conhece, né, já tinha essa pegada comercial muito forte, a capacidade de se conectar com pessoas, de ser empática em relação às pessoas e entender realmente as necessidades dela. E eu entendo que você, no momento que você está de vida, você estava comentando que já tem uma estrutura bem estabelecida, enfim, que talvez não estivesse pensando em empreender nos últimos anos. E eu queria entender, quando você olha para o futuro, com a demanda de trabalho que realmente empreender, eu e Gabriel somos empreendedores, a gente sabe o que de fato é empreender, principalmente no Brasil, que acaba não gerando tantos incentivos, mas exatamente por várias ineficiências existem várias oportunidades. E a gente tenta aproveitar, surfar várias ondas aí que existem de oportunidades, mas quando você olha para o seu futuro, você acabou de comentar de que seu marido, suas filhas estavam se questionando em relação ao equilíbrio de você também ter um momento talvez ali pessoal, familiar. Como é que você tem olhado para o futuro em termos de equilíbrio, se é que existe equilíbrio? E o que você vê de futuro aí para a marca também, para a Royal Drop, os seus projetos? Como é que você tem enxergado? Então, pergunta bem difícil. Mas assim, eu venho de uma família muito empreendedora, né? Meu pai empreendeu e ele morreu lá na presidência da Luiza. Então, ele morreu aos 78 anos trabalhando e trabalhando muito. O meu marido tem mais de 7 negócios, trabalha igual um louco. A minha filha mais velha está fazendo medicina, ela sai às 7 da manhã, volta meia-noite. Ela está no penúltimo ano e já está fazendo plantão e vai fazer residência em São Paulo. Quer dizer, a Larissa, minha caçula, mora em São Paulo, estuda numa faculdade de empreendedorismo, que é a Link, que é uma faculdade incrível, né? Sim, conheço. Muito diferente de tudo, e já montou a empresa dela e já está voando, porque a empresa dela está bombando de verdade. Também de cosmético, né? Ela se inspirou na mãe, mas ela quer ter também a vida dela e a carreira dela. Então, assim, todo mundo na minha casa trabalha igual uns loucos. Aí eu vou parar de trabalhar e vou ficar lá, sendo dona de casa. Eu não sei cozinhar, não sei lavar, não sei passar. Não tenho filho pequeno, não tenho neto ainda, então eu vou trabalhar. Então, assim, mas eu tenho sócios, né, na Royal, eu não sou sozinha, tenho duas sócias bem jovens, né, a Gabi tem 33 anos, a Lili 37 anos, então, assim, elas também vão continuar, se eu não estiver ali full time, elas vão estar e a gente vai trocar experiências, e tem a Brunella e o Rogério agora, então assim, eu vou tocar esse projeto. E outra, né, a gente está levando a autoestima para as pessoas, tem um propósito nessa empresa. Agora, a minha paixão mesmo é o Instituto, te confesso que é. E é bom também você não ter que trabalhar na pressão do dinheiro, de ter que ter uma retirada, de ter que... É mais confortável trabalhar nessa situação, né, de poder esperar um pouco mais. Então, essa é a ideia. Celina. Responde. Sim. A sua história certamente é muito inspiradora. Eu particularmente me inspiro muito em você. Tenho certeza de que tem quem tá... O Bruno é um fofo mesmo. Ele é, né? Fofo. Ele não é só mais um rostinho bonitinho na TV, ele é... Além disso. Mas certamente quem escutou esse episódio, né, quem acompanha a sua história também, certamente isso vai inspirar muitos empreendedores, quem quer ter negócios com propósito, né? Tudo aquilo que a gente tem propósito, eu escutei esses dias. Quando a gente tem um propósito, a gente faz as coisas de propósito. Sim. Então, acho que você está muito nesse caminho. Queria te agradecer por ter aceito o nosso convite.
Tenho convicção de que a gente vai ouvir falar muito ainda da Royal Drop no Brasil, no mundo, de modo geral. Em relação aos investidores, tenho certeza de que eles vão ser uma chancela muito forte em termos de estrutura de crescimento, que isso é necessário também, né? de crescer, mas de crescer de forma estruturada. E queria desejar muito sucesso nos seus negócios, de modo geral. E é isso. Obrigada, Bruno. Muito obrigada. Eu que agradeço, Gabriel, Bruno, equipe toda, de estar aqui pela oportunidade. Obrigada mesmo, de verdade. Foi muito bom estar com vocês e rever o Bruno. Parabéns, Celina, sucesso. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço. A gente vai ficando por aqui. Um abraço e até a próxima.